Boa noite, turma. Tudo bem? Turma, hoje nós vamos continuar estudando o diodo de junção e essa aula vai ter os seguintes objetivos. Estudar a curva característica do diodo retificador, análise de datasheet, que é a folha de dados para diodos, circuitos em corrente contínua para os diodos e exemplo teórico de cálculo. Certo? Então, inicialmente, nós temos que o diodo ele é definido por uma equação não tão simples assim, né? Que nós temos a corrente do diodo em função da corrente de saturação reversa, que é esse S aqui, uma corrente muito baixinha, tá? Mas nós temos uma exponencial positiva. Essa equação é muito complexa, a gente não vai trabalhar em cima dela. Mas só para constar aqui que o funcionamento gráfico do diodo, ele respeita essa curva. E aqui eu defino cada um dos parâmetros, tá certo? Muito bem. Então, esta equação, que é uma equação exponencial, ela gera essa curva, tá certo? Então, nessa curva, nós temos algumas características. O diodo de silício, né, que é um dos mais utilizados, para a curva característica na área de condução, que seria o primeiro quadrante, né, o que acontece? A tensão, que seria o eixo X, né, esse eixo horizontal, tensão VD, de condução direta, ela vai subindo, ela parte de zero, tá certo? Partiu de 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, chega lá em 0,6, 0,65, 0,7, ele começa a subir aqui, né? Essa curva aqui começa a subir, implicando no quê? Puxa, até esse ponto a corrente era zero, mas agora começa a subir, ó. A corrente não é mais zero. Ela começa a rebater nesse eixo vertical, ID, e conforme aumenta a tensão, um pouquinho que a crescente aqui de tensão no diodo, já vai aumentar muito a corrente, tá? Então, esse diodo, o diodo retificador de silício, ele começa a conduzir em torno de 0,65, 0,75 volts, tá? É aquela tensão de rompimento da barreira de potencial, região de cargas espaciais que eu apresentei na aula passada, né? Então, assim que surge uma tensão ligeiramente acima, né, dessa tensão aí de barreira potencial, o diodo ele começa a disparar em termos de condução de carga elétrica. Então, os elétrons aqui começam a circular, tá, fortemente, e a corrente só vai subindo. Para controlar essa corrente, necessitamos de um resistor. Pode ser um ou mais, né, depende do circuito. Muito bem. Então, o primeiro quadrante é isso. Tensão vai subindo, corrente em zero, chega a um certo ponto, em torno de 0,7 volts, que conforme aumenta a tensão, a corrente tende a subir também. De forma exponencial, tá? Por isso dessa fórmula aqui. Só que nós temos uma área negativa, que é o terceiro quadrante, tá? Então, os quadrantes assim, primeiro, segundo, terceiro e quarto. O diodo ele vai ser aplicável no primeiro, tá? E ele tem aqui uma questão no terceiro quadrante, que é justamente a questão de tensão de break, né? Ou tensão de ruptura. Então, o que acontece? Eu estou com o circuito, no primeiro quadrante o diodo está conduzindo, né? Ultrapassou 0,7 volts, ele conduz. Agora, no terceiro quadrante, o que acontece? A tensão ela se torna negativa, tá? Porque eu cruzei esse eixo da vertical, para a esquerda ela vai se tornando negativa. Então, vai subindo lá, 100 volts, 200, 300, 400, 500, 550, opa, pô, o diodo queima, né? Surge aqui uma corrente muito alta, né? Corrente reversa, ele não suporta e queima. Então, essa região aqui, ela é levada em consideração na análise do datasheet para o diodo, tá? Então, nós temos que pegar um diodo que vai operar antes dessa linha aqui, ó, daqui para trás, tá? Porque se ele ultrapassar essa linha mais para a esquerda, o que acontece? O diodo tende a queimar, certo? Aqui eu coloco algumas regiões, ó. VD acima de 0,6 volts, região de polarização direta, que a gente vai estudar. Tá?
Então, acima de 0,6 é essa região aqui. Agora, região de polarização reversa, quando o VD é menor que zero. Aqui é zero, aqui são valores positivos, menor que zero é essa região aqui. Tá? E para VD menor que a tensão de ruptura, que é esse VBR, tá? Nós temos uma outra região, que é justamente a região de ruptura, aonde o diodo ele com certeza vai queimar se ele for utilizado nessa região, certo? Então nessa região aqui, o diodo está queimado, né? Gera algum defeito aí, algum dano. Nessa região ele está em bloqueio. Nessa região ele está na iminência de polarização, mas não está polarizado. E aqui ele é em condução. Muito bem. Então aqui nós temos a folha de dados, né, ou datasheet em inglês, para o diodo retificador 1N. Tá? Então é 1N XXXX. Por quê? 4x. Nós temos aqui esses valores. Percebam que esses valores têm 4 dígitos. Tá? Então eu tenho 4001, 4002, 03, 04, 4005, 06, 4007. Tá? Para cada um desses dados, então, por exemplo, 1N 4001, tá? 4001. Ele apresenta aqui uma tensão de pico, tá? De 50 volts. Tá? Então ele suporta naquela região de ruptura no máximo 50 volts. Se eu aplicar num circuito uma tensão de 60 volts com o diodo bloqueado, ele queima. Tá? Agora, se eu aplicar 70 volts para o diodo 1N 4002, né, 4002, 70 volts ele suporta. Tá? A capacidade dele é 100 volts. Então, para queimar esse diodo, eu precisaria de, por exemplo, 120. Mas daí, se eu aplicar 120 no diodo 1N4003, ele suporta tranquilo. Para queimar, tem que ser acima de 200. Até o 1N4007, que é o mais comum aí, que a gente utiliza toda hora em laboratório, suporta 1000 volts. Então, se você aplicar, por exemplo, 380 volts na região de bloqueio, ele suporta tranquilamente. Tá? 380 volts é uma tensão utilizada para acionamento de máquinas, motores. Né? Então, esse componentezinho, que é um componente pequeno, ele suportaria até 1000 volts, tá? De tensão de pico. Tá certo? Daí aqui nós temos um dado que é esse IAV. AV em inglês é de Average Rectifier Forward Current. Tá? O que quer dizer isso? Traduzindo, em inglês é de 3 para frente, né? Então, corrente direta para retificadores em termos médios, tá? Então, de forma bem resumida, é a corrente média que pode circular por um diodo retificador. Ok? Então, qual a corrente média que todos esses componentes suportam? 1 ampere. Beleza? 1.0 amperes. E aqui, Non-Repetitive Peak Forward Surge. Aqui seria o pico de corrente com duração de 8,3 milissegundos. Single half sine wave seria metade de um ciclo senoidal. Tá? Então, se tivesse um surto, que nós chamamos, de corrente, de quanto poderia ser esse surto? De até 30 amperes. Perceba que é 30 vezes o valor da corrente média. Óbvio, porque vai durar no máximo 8,3 milissegundos. Se durar, por exemplo, 10 mili, há uma grande chance do diodo queimar. Certo? E aqui nós temos temperatura de armazenamento, que varia de menos 55 até mais 175 graus Celsius. Né? Aqui está a unidade. E a temperatura de operação na junção. Tá? Então nós temos a junção PN. E a temperatura de operação também é de menos 55 até mais 175 graus Celsius. Muito bem, agora falando da análise do circuito com diodo, aqui é uma imagem que eu já mostrei na aula passada, eu já mostrei em MCE também, mas a aparência do diodo é essa daqui, ó. Tá? Então nós temos o lado cinza, que seria o lado do catodo, onde nós temos material N, e um material majoritariamente aqui preto, né, que representaria o lado do
anodo, material P. Muito bem. Então, se eu alimentar esse componente, o diodo de junção, o que acontece? Inicialmente, eu aplico uma tensão de corrente contínua e libero uma corrente saindo do positivo. Mas, os elétrons são cargas negativas. Quem que é o negativo da fonte? É esse daqui. Então, eles partem do negativo, passam pelo resistor e chegam no material N. Só que o material N é majoritariamente negativo. Então, esses elétrons começam a bater nesses outros elétrons que estão aqui, que batem nesses outros, que batem nesses outros, que preenchem essas lacunas. Tá? Preenche essas lacunas, vai chegando mais elétron, porque a fonte está liberando, né? Chega mais elétron, aqui já está preenchido, então do outro lado tem o quê? Tem mais elétron, então bate nesses outros elétrons, que vai preenchendo todas essas lacunas e começa a circular, voltando para o positivo, tá? Então o que acontece é justamente isso, esse delay do elétron sair do negativo, bater nos elétrons do material N, preencher essa região de cargas espaciais, voltar para o positivo, é justamente aquele delay de 0,7 volts. Tá certo? Então eu preciso de no mínimo 0,7 volts, né? Então começa lá a tensão 0, 0,1, 0,3, 0,5, 0,7. Opa, daí o diodo começa a conduzir. Daí surge uma corrente aqui no fluxo contínuo de elétrons. Daí 0,9, 1, 1,5, 2, vai subindo essa corrente, sendo mexendo essa carga aqui, a tendência da corrente é subir, tá? Até um limite, né, que é aquele limite de 1 ampere, por exemplo, para os diodos retificadores da família 1N, tá certo? Então, o princípio de funcionamento, em termos físico-químicos, né, seria isso daqui, ó, tá? Então, o elétron sai do negativo, bate no material N que é cheio de elétrons, preenche aqui os positivos, que são lacunas, falta de elétrons. Quando não tem mais o que preencher, ele volta para o positivo, gerando uma corrente elétrica. Muito bem. Então, o circuito elétrico simples aqui demonstrativo seria um circuito com uma fonte, corrente contínua, um resistor, um diodo e o fechamento no terra. Tá? Muito bem. Então, o que acontece quando eu aplico uma tensão positiva no catodo do diodo? Ele bloqueia. Tá? Ele bloqueia. Se ele bloqueia, o que acontece? A corrente que circula aqui é zero. Poxa, mas se eu tenho uma corrente que é igual a zero, eu tenho um circuito que se comporta como uma chave aberta. Né? Por quê? Se eu tenho 0 amperes, no caso de uma lâmpada, ela não acenderia, né? Porque não tem corrente circulando. Se eu pressiono o interruptor, eu acendo a lâmpada, porque tem corrente circulando. Nesse caso aqui, sem corrente, é como se eu tivesse um circuito aberto. Então, o diodo, né? Nosso diodo, ele se comporta como uma chave aberta, segurando a tensão total da fonte. Porque se não tem corrente circulando, não tem queda de tensão no R. Tá? Então, essa tensão é zero, sobrando, portanto, 10 volts, que é o valor total da fonte, sobre o diodo. Mas perceba, né? O valor da tensão no diodo é negativo, porque ele está no terceiro quadrante, a região de bloqueio. Muito bem, agora vou passar os procedimentos de cálculo. Tá? É bem tranquilo essa parte. É bem similar, aliás, com a questão do LED, né? Só que para o LED nós tínhamos uma faixa de tensão. Aqui a tendência é que a tensão seja mais... seja próxima a 0,7, né, para o silício. Então vamos lá. Para calcular a corrente de um circuito série com diodo de junção, deve-se utilizar a fórmula a seguir. Eu tenho um circuitinho aqui, né? Fonte de tensão, diodo de silício e resistor. A formulinha seria essa. Né? Já vimos lá para o LED, bem similar. No caso, nós temos o VCC da fonte, menos o VD e a tensão que eu teria no R. Então, VR dividido por R, lei de Ohm, gera-se a corrente sobre o R, que é a mesma do diodo, né? Porque o circuito é série. Para diodos de silício, está aqui o que eu falei. Ó. Em geral, é 0,7 o VD. Então, se eu tenho 0,7 como se fosse uma constante, minha fórmula final é essa daqui. Tá? 3 pontinhos no formato de pirâmide significa portanto. Tá? Então, portanto,
ID, corrente do diodo, igual a tensão, corrente contínua, que é o valor da fonte, menos queda do diodo de silício, que é 0,7 volts. Tudo isso dividido por R, que é o limitador da corrente. Então, a resistência, né, que existe lá na circulação dos elétrons, gera para nós, associando aí com as tensões e correntes, uma formulinha para o cálculo da corrente direta no diodo. Aqui eu deixo um exemplo, tá? Peço para calcular a corrente no circuito abaixo, considerando o diodo de silício. Então, atribuí um valor de 10 volts para a fonte, diodo de silício, né? Então aqui é da de 0,7. Resistor de 1 kΩ. Então, aplicando a formulinha, temos VCC é 10, 0,7 da fórmula, 10 menos 0,7, e o R é 1 kg. Lembrando que 1 kg é 1000, dividido por 1000 ohms. 10 menos 0,7 é 9,3, dividido por 1000. Né? Portanto, a corrente nesse circuito é 0,0093 amperes, ou ainda 9,3 miliamperes. Beleza, turma? Então é isso daí. Se parar para pensar, puxa, se eu pegasse o diodo 1N4005, pô, ele suporta 1 ampere. 1 ampere, eu devo comparar com esse termo, que está em ampere, né? Então perceba, 1 ampere é muito maior do que 0,0093. Se eu fosse comparar em milli, 1 ampere é 1000 milli. Tá? 1000 milli. Se eu estou consumindo apenas 9,3 milli, então está tranquilo. Tá certo? Uma fonte aqui de 10 volts. O diodo da família 1N suporta tranquilamente aí o piorzinho, né, o mais fraquinho para tensão reversa. 1N4001, suporte 50, que eu estou trabalhando com 10. Isso porque ele está em condução direta. Se ele tivesse sem bloqueio, não teria nenhum problema. Não estaria circulando a corrente, mas ele não queimaria. Ok? Então, não basta apenas saber calcular a corrente, verificar o valor de resistência. É necessário saber também analisar os dados técnicos desse carinha aqui. Ó, tá? Então, tensão de pico, corrente de condução, questão de temperatura, tudo isso é muito importante. Tá certo, turma? Eu agradeço a atenção de todos, né, em mais essa aula, e eu estarei disponível para dúvidas no chat da turma e ao finalzinho da aula, em torno de umas 9h30, 10 horas, né, entre esse horário aí, estarei lançando uma lista de exercício. Tá? Agradeço a atenção de todos. Até!